recomeçar, né, retomar assim, depois desse breve intervalo. Eu tenho fendas, eu tenho que ter cuidado. Vamos começar a próxima mesa. A mesa As Infâncias na Prática Acadêmica, Ensino de Professores e Arquitetos Urbanistas. Convido para a mesa a professora Vera Regina Tangari, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Metodista Bennett, mestre em Urban Planning pela University of Michigan, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP, professor associado no Departamento de Projeto de Arquitetura da FAO-FRJ e docente no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e no Programa de Pós-Graduação em Projeto e Patrimônio. Coordena o projeto de extensão Territórios Educativos na cidade do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em paisagismo e desenho urbano. Atua principalmente nos seguintes temas: paisagem, morfologia urbana, desenho urbano. Queria convidar também o professor Alexandre Maurício Matiello, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC, mestre em Sociologia Política pela UFSC, doutor em Arquitetura pela FRJ, é professor adjunto da UFFS Campus Chapecó, atuando principalmente no curso de Ciências Sociais, licenciatura. Participa do GAE, Grupo Ambiente e Educação, do Programa de Pós-Graduação aqui da UFRJ. Coordena o Grupo de Estudos em Educação Integral em Santa Catarina, o GEEISC, e tem pesquisado e orientado trabalhos sobre educação integral, territórios educativos, infância e participação. Então, eu passo aqui a... Bem-vindos à mesa. E passo, então, a palavra para a Vera, professora Vera. Não vou derrubar nada, eu acho. Pronto, obrigada. Como é que eu faço? Faço a apresentação. Aqui, ó. Vou fazendo como? Eu não sei fazer com mouse. Peraí. Vamos colocar. Bem, enquanto a gente vê a tecnologia aqui, muito sofisticada do GAI, eu queria agradecer ao convite feito pela Gisele, né, pelo Grupo GAI também. Tem vários colegas aqui, parceiros, e para poder contribuir com esse foco, né, na formação de arquitetos urbanistas, principalmente. Minha contribuição é essa, né? Eu sou professora da graduação e da pós-graduação, então eu consigo contribuir com isso, né? Espero que eu consiga dominar aqui, não faça muita bobagem. Bem, também agradecer essa apresentação, é feito com muitas colaborações e muitas parcerias, né? Meu trabalho, um trabalho em equipe, né? Requalificar, projetar e ensinar para quem? Acho que a grande pergunta é essa, né? Então, trago aqui sempre esse olhar, né? O meu foco em espaço livre e público, a relação com a cidade, a relação com as crianças. Eu estou trabalhando com esse campo, né? Do direito difuso, direito individual, com políticas públicas, com apropriação, com cidadania, com urbanidade e com habitat. No campo do indivíduo, né? A gente está exatamente trabalhando nessa escala da apropriação, do direito do indivíduo, também da cidadania. No campo do coletivo, da sociedade, os direitos difusos, políticas públicas e humanidade. No campo dos grupos sociais, né, que o habitat compreende muito mais do que a moradia e a disputa pelo solo urbano. Falar um pouquinho, né, conceitos, métodos, pesquisas, ações, é um conjunto aí de trabalhos, tanto acadêmicos quanto profissionais, que me auxiliam tanto na sala de aula quanto também no campo, né, campo empírico, quanto também consultorias que eu fiz ao longo da vida. Bem, são algumas perguntas, né? A paisagem como herança, a produção da cidade, o tipo de espaços, suporte físico, as infraestruturas, as pessoas para as quais nos dedicamos, né? A formar e a projetar, como ensinamos e para onde vamos. Vou começar com a paisagem. A paisagem é um direito constitucional, então eu vou sempre para o campo do direito, né? É um direito definido na Constituição de 88. Tanto um trabalho de jardins históricos, do IFAM, né, contratado, oficial, né, trabalho, a gente fez 12 espaços, né, 6 em São Paulo, 6 no Rio, mas também o cotidiano, é o patrimônio que as crianças observam. Então, trago aí Manguinhos, pós-doutorado do Alexandre Mounier, de 2019 a 2023,
e é considerada a faixa de Gaza carioca. Eu trouxe propositalmente, né? Nós estamos em um conflito dificílimo, triste, extremamente doloroso, e a faixa de Gaza carioca também é triste, dolorosa, mas é também afetiva. E como as crianças veem esse patrimônio, né? Então, na verdade, é um desenho, a gente recuperando o desenho do movimento afetivo, eles traduzem para nós patrimônios do cotidiano deles, né? A igreja projetada pelo Oscar Niemeyer, mas que foi esquecida por ele, né? A pracinha, o parquinho, né? Esses elementos compõem o patrimônio cotidiano que tem tanto valor quanto aquele oficial que o IPHAN define como sendo, né? E aí também em Santa Cruz, né? Outras crianças e outras regiões, né? E com um detalhamento muito rigoroso da Ponte dos Jesuítas, que é um trabalho patrimoniado pelo IPHAN, e o desenho que as crianças retratam. Como elas retratam esse patrimônio? É um patrimônio periférico? Não sei. Vou deixar a resposta para vocês. E a produção da cidade? Que cidade é essa, né? E aí volta também ao campo do direito. O direito a uma cidade mais justa e inclusiva, né? O que eu procuro confrontar? A minha leitura técnica, a nossa leitura técnica, que é georreferenciada, que traz uma série de dados do IBGE, por exemplo, né, a distribuição de renda, que me traduz uma extrema desigualdade, né, socioespacial do Rio de Janeiro. Uma concentração de renda, essas bolinhas mais escuras, em algumas pequenas áreas, e as rendas média baixas, no 90% do território. Mas trago também um outro olhar. Eu quero entender esses dois lados, né? Na mesma Lagoa da Tijuca, na mesma região, de um lado, o condomínio Península, né, de classe média alta, do outro lado, a Rio das Pedras. Que cidade é essa? Como é que a gente vai projetar e formar os nossos estudantes para atenderem também situações tão desiguais, né? Que eu comprovo com a faixa de renda, comprovo com o IBGE, vou lá no IBGE e busco essas informações, né? E aí, mostrando também essa realidade. A Maré, a gente tem as escolas, né, projetadas na época das Olimpíadas, né? Hoje, com um grande confronto aqui, que é um lugar de treinamento, né, dos comandos de tráfego, enfim, do lado das escolas. A habitação é bastante densa, né, onde o déficit habitacional é muito concentrado, e esses espaços livres, anteriormente, aqui era um grande parque esportivo, né, com muita atividade, e se deu lugar para as escolas, né? O que eu tenho? Direito ao lazer, direito à educação, direito à habitação. Que direito é esse? Por isso que é um direito difuso, né? E vou para a Rocinha, né, que vai ser objeto do nosso trabalho no dia 22 de novembro, já fazendo uma pequena propaganda, né, e tendendo a Muro Invisível, né? Uma cidade que se divide sempre, que é a estrada Lagoa Barra, é um muro que divide São Conrado da Rocinha. Então, como trabalhar com essa divisão, né? Claro que a Rocinha existe porque existe a Barra, né? É uma simbiose sempre, né? Onde tem a construção civil, trabalho, serviços, você vai ter também sempre uma concentração de pessoas que não tenham outra opção, né? Tanto de financiamento, moradia, crédito, e vai saber construir muito bem. E aí, o desenho que as crianças trazem, o que elas querem? Elas querem uma cidade que elas consigam atravessar uma rua, que tenham acesso, né, à comida, à alimentação, claro, né, com o imaginário, né, dos doces, né, das coisas gostosas. A gente acabou de ter um coffee break ali, né, bastante farto e gostoso, né, com uma árvore, né, plantada, com uma área de lazer, uma área de recreação, soltar pipa, jogar bola. Isso é também para eles o desejo deles, uma situação bem concreta, pontual, local, né? É o que eles traduzem sempre né, a esperança, né, digamos assim, de ter uma cidade mais inclusiva. E o espaço que a gente constrói. Aí eu trago o meu objeto, né, empírico, teórico, que é o sistema de espaços livres, entendendo não como pracinhas separadinhas, parques verdinhos, verdejantes, como a natureza idílica do século XIX. Não, é uma infraestrutura urbana, ela tem que ser considerada como um sistema infraestrutural. Então eu trago aí a classificação que nós fizemos, né, da cidade inteira, né, classificando as categorias e tipos de espaço na cidade como um todo, né, na escala quadra a quadra, né, e mostrando exatamente esse lado. Não é só a pracinha nem um parque, é também as áreas condominiais, muito densas por um lado, né, ou o próprio Museu Nacional, né, que pegou fogo, enfim, que é para a região ali de São Cristóvão, Mangueira e Tuiuti, uma área de lazer muito importante, né, muito rigorosa. Então, e aí a gente vai também entender a densidade. Então, a gente olha a renda,
a gente olha a distribuição de escolas, a gente olha a distribuição de espaços livres públicos, a gente olha também a densidade, para entender como as crianças depois vão reportar esse olhar para a gente. Então, é um confronto entre uma leitura mais técnica, diria assim, do nosso laboratório, com a leitura feita no dia a dia, as 20 mil, né, agora 90 mil documentos sendo analisados, e que a gente consegue confrontar que eles estão muito mais perto dessa realidade do que minha van filosofia aqui do laboratório consegue me traduzir. E aí a gente vai entender o porquê, né? Eu quero expansão para quem? Para onde? Por que eu preciso? Eu tenho que atender, na verdade, pessoas que já estão morando, né? E morando mal, do que expandir infinitamente, né? No caso aí para a Zona Oeste, né? Então, é um questionamento sempre também que o laboratório tem que se colocar, né? A gente não pesquisa por pesquisar, produz mapas lindos, maravilhosos, coloridos, belíssimos, mas não, para quê? O que eu vou fazer com isso? Eu vou conseguir alimentar a política pública, né? E aí as crianças trazem também. Nesse caso, eu trago aí o Morro do Alemão, né, de Complexo do Alemão, bastante denso, bastante enfático na sua densidade, né, com uma topografia também acentuada, e o que aquelas crianças do Alemão trazem, como é que elas traduzem essa realidade para a gente também, né? Elas querem o direito a brincar, elas querem um parquinho, elas querem um brinquedo não quebrado, elas querem um brinquedo mantido, né? E muitas vezes a gente está lá discutindo grandes planos, grandes políticas públicas, mas não chega aí nesse local, que é o local da pequena escala do indivíduo um para um. E o suporte físico, né? A gente é da arquitetura, no campo da arquitetura e urbanismo. Eu sou arquiteta urbanista, não sou psicóloga, não sou pedagoga, não tenho condição de ser, né? Além do que eu consigo ser, que é essa formação mais ligada na área de arquitetura e urbanismo. Eu tenho que trazer a questão ambiental como fundamento para a sala de aula. Como é que a gente vai entender isso? Né? A capacidade, a preservação e a resiliência desse suporte físico, numa área muito frágil, que é o nosso assoalho, como diz o Marcelo Souza, né? É a nossa planície sedimentar. Eu aprendi também com a professora Rita Montezuma, né? Ao longo dos anos, né? Entendimento dessa grande planície sedimentar, extremamente frágil, né? Muito irrigada e que tem confronto aí, né? De morro, planície e drenagem. Então, para esse entendimento que eu tenho que trazer também esse insumo, né? Eu trago do laboratório, olha a área extremamente irrigada, né? Que foi potencialmente totalmente devastada quando da implantação das engenhos de cana, de açúcar e café. Eu tenho que olhar para o histórico para entender um pouco isso e entender também qual é hoje, né? Esse suporte se apresenta nas áreas de estudo. Entender esses dois lados, né? A área de seropédica no canto do oeste, com as suas lagoas passivos ambientais extremamente tristes, né, que são os areais de seropédica, e por outro lado também a maré com o seu canal, né, aqui do canal do Fundão, aqui do lado, né, só olhar aqui, extremamente poluído também, mas que faz, na verdade, esse confronto, né, como eu tinha lá o muro invisível entre São Conrado e Rocinha, aqui a gente tem também o muro invisível entre a maré e o Fundão. Então nós estamos frente a frente com uma realidade extremamente drástica, e muitos colegas nossos de várias universidades, inclusive a nossa, já trabalham com a maré, fazem um trabalho belíssimo, e alguns, estou vendo o Rafael Olina, que trabalhou com a maré também, e já conhecem e trazem também essa realidade. Mas como é enxergado esse suporte físico? Né? Eu trago então o Morro do Pinto, na área central da cidade do Rio, ali atrás da Central do Brasil, e as crianças então que vão traduzir esse suporte físico, né, mostrando claramente conhecimento, né, dos morros, né, da capacidade que esse suporte traz, a implantação dessas áreas também morradas, né, a via, né, olha só, Presidente Vargas aqui, né, cruzando e dividindo esse território. Então, é um eterno confronto, é uma leitura mais técnica, uma leitura, né, com a leitura que as crianças fazem numa escala 1 para 1. E as infraestruturas, né? Eu acho que é o grande apelo que as crianças sempre colocam, né? Nos quase, atualmente, 90 mil documentos, né? Eles sempre vão trazer que eles querem a resolução do lixo, eles querem o saneamento, eles querem a drenagem, eles querem ações concretas no suporte físico. E aí eu trago a questão da arborização. Por que eu trago a arborização? Porque eu quero uma árvore, uma frase que a gente viu muitas vezes. As crianças pedem árvore. Por que elas perdem árvore? Porque a gente vai mapear a cidade do Rio, eu mapeei toda a arborização, eu não, Bruno e equipe, né? Digo eu, é a equipe, tá? Desculpe.
mapeamos essa arborização, tentando entender aonde se concentram essas árvores, né? Em que faixas de renda elas se concentram. A arborização privada e a pública também. Não adianta só mapear a rua. Eu tenho que mapear a arborização dentro do lote para saber exatamente o que existe e o que não existe, confrontar isso com renda. Descobrir exatamente que as áreas menos arborizadas, inclusive do lote tanto público quanto privado, está situado nas áreas de renda mais baixa. E aí a gente confrontando aí, né, as áreas de planejamento, confrontando também os bairros e os diversos setores, sempre entre o público e o privado. Toda a minha discussão em espaço livre é sempre entender o público e o privado como um sistema único, né? No centro do Rio, com essa comparação, né, de uma área muito concentrada, e o Campo de Santana, é claro, né, eu considero um dos melhores parques do mundo, né, de qualidade do mundo, né? Pena que ele não tem o tratamento que deveria ter, mas é considerado, eu considero, né, um dos parques mais bonitos do mundo, enfim, e está numa área central que atende também a gente que mora ali. Tem pessoas que moram nessa região e é um parque extremamente utilizado. Mas como é que as crianças estão vendo isso, né? Como é que essa arborização aparece nesse desenho? Aí eu trago o recorte de Paquetá, isso é um trabalho do Alex Alagunier e grande equipe, né? Ele traz o recorte da ilha de Paquetá. É claro que na ilha de Paquetá, essa arborização, né? Essa água o tempo inteiro, enfim, vai trazer outras realidades, né? Que eu não estou acostumada a uma área muito densa, né? Mas Paquetá não. Então a criança traduz muito claramente, com muito detalhe, porque ela anda a pé, Paquetá não tem carro. Ela vai à escola a pé, tudo que ela faz é a pé ou de bicicleta, né? Então ela tem um conhecimento profundo, né, da escala, do detalhe, né, das arquiteturas aqui e da vegetação. E a macieira, por que é a macieira que aparece no desenho das crianças, né? Não é a bananeira, né? Então é também uma aculturação, né? A macieira não é a nossa realidade, né? Mas ela aparece bastante nos desenhos. E para quem, acho que talvez seja o mais importante, né? Para quem projetamos, né? Então a gente vai discutir um pouquinho praçalidade, apropriação, territorialidade. Como as territorialidades se conformam. Territórios quais? É o ferroviário, abrangido pela linha férrea, que é o meu objeto forte de estudo também, ou é o educativo, onde a escola tem centralidade. E é um trabalho, né, da Estrada de Ferro, né, do Bruno, né, a gente tentando entender os subúrbios ferroviários e a apropriação dos espaços livres, pouquíssimos espaços livres que existem, como as pessoas, então, elas se resolvem, né, nessa área tão densa e tão pouco atendida pelo poder público, né? Olhar também apropriações diversas, é o campus do Observatório Nacional. Para a população do entorno, isso é um parque. Ele não é chamado de parque, mas ele é de fato um parque apropriado. As pessoas usam como fosse, né? É cercado, né, de área muito densa, Tuiuti e Mangueira ali do lado, e crianças gostam de ir para aí porque elas querem exatamente estar nesse espaço, que para elas é um parque, né? E o pátio escolar, né? Um trabalho que a gente fez com a Gisele e Paulo Afonso, né? Primeira vez que eu entrei na escola, né? Digamos assim, né? Tentando entender aí o pátio. Qual o papel que cumpre? Em algumas situações, o recumprido, o pátio é o único lugar que a criança vai ter para poder brincar, para poder, inclusive, se proteger quando o tráfego ele invade a escola, né? Ela vai para a sala de aula e fica fechada ali. Então, qual é o papel que ele vai cumprir em realidades também distintas? E aí a gente vai para a Barreira do Vasco, né? Uma área também conflagrada, que todo mundo conhece, o Pedregulho, né? Do RID, né? O mercado grande, enfim. E essa criança da Barreira do Vasco, ela tem uma relação muito forte, ela faz um corte urbanístico, isso é um perfil urbanístico, né? O chão de asfalto, o valão, as áreas verdes, o relógio, né? O gás encanado, ele traz um gás encanado, né? A casa, então, na verdade, olha só o perfil urbanístico que ela tem, olha o conhecimento urbanístico que é essa criança, né? Ao desenhar, né? O desejo, não a realidade, vai trazer para a gente, né? E múltiplas outras apropriações também que vão aparecer, e principalmente o lazer principal, né? O lazer muito utilizado, que é a pipa, né? Elas não têm onde brincar muitas vezes, o que ela tem é soltar pipa no viaduto, soltar pipa se arriscando e arriscando também aos outros essa realidade, porque não tem espaço para brincar. Para quem? Aí, o campo do ensino, né? Para quem como ensinamos, né? E a gente vai para a escuta como um caminho de confiança e proposição coletiva, um caminho longo, difícil, que leva tempo para construir essa confiança. Você não faz um processo
participativo nem de escuta rápido, não, ele leva muitos anos, às vezes, muitos meses, muitos anos para acontecer. E aí, claro, né, eu trago um exemplo do Tupiacanga, um trabalho que nós fizemos em 2017 e 2018, né, com as crianças mostrando para a gente o que elas queriam para essa comunidade. Como arquiteto urbanista, eu estava muito feliz aqui de trabalhar na comunidade Tupiacanga, ali, fazer ali um trabalho bacaninha. Não, as crianças não queriam, elas queriam um parque urbano de grandes dimensões, igual, mais ou menos do tamanho de um parque do Flamengo. Elas têm direito a isso. E elas mostraram para a gente ali nas maquetes, nos desenhos, todo o programa do parque que elas queriam. E a gente teve que responder a isso. Do mesmo jeito, levar também para entender a realidade do Quilombo, esse Quilombo de Vargem Grande, fomos com a Rita Montezuma, Cafundá Astrogilda, né? Olhar um outro olhar, uma centralidade que essa escola do Quilombo tem, uma escola de Quilombo, uma escola diferente, que preserva a floresta, que sabe muito bem como fazer para preservar essa floresta e que está sempre ameaçada, né? Pelas remoções, etc., né? E aí, claro, um apoio afetivo, né? Não vou repetir porque já foi falado muito. E a compartimentação, né? Eu trago uma compartimentação urbanística, mas existe também como esse território é partido, né? Em diversas CREs, né? E como essas escolas participam com a gente, né? Então, um pouco esse olhar muito detalhado, né? Que rápido. Entre o caminho e a escola, né? Acho que já foi muito apresentado, não vou repetir, mas trazendo para a gente como essas categorias que nós criamos, né, para poder analisar um trabalho à distância, nossa escuta é feita à distância, ela se reverte também, que as crianças ilustram para a gente os objetivos da ONU. Elas sabiam disso antes? Não. Elas não sabiam que a gente nem imaginava que ia acontecer, mas, de certa maneira, elas trazem muito bem todos esses objetivos que, enfim, né, nós estamos buscando como arquitetos urbanistas. A gente avança? Então, eu vou finalizar aqui com... Faz 5 minutos, né? Com a experiência de Projeto 3, é claro, né? Que eu dou no Projeto 3, né? Na arquitetura, né? Há muito tempo. A gente está fazendo pontes ou está se infiltrando? Então, não sei, deixa a pergunta para vocês. Eu trago essa experiência do projeto no 5º período, né? E acho que de todos esses elementos aqui, eu diria o primeiro, a ação emocional, né, do espaço urbano e suas dimensões culturais. Então, assim, qual é a emoção, né, que a gente traz para esse espaço urbano? Como lidar com como é que eu carrego todas aquelas experiências, né, que eu mostrei anteriormente, como isso eu trago para a sala de aula, né? Entendendo a questão institucional, tipos de projeto, históricos, conexões com o entorno, forma e uso, contexto, enfim, como é que eu carrego aquela bagagem toda, não sozinha, né? Tem vários aqui alunos de mestrado, doutorado que me auxiliam no passado, continuam auxiliando, né? E existe também uma questão pós-Covid, né? Mudou depois da Covid? Mudou. Eu mudei bastante. Eu acho que a gente passou a ter mais relação de afeto, um conhecimento maior do lugar de vizinhança, também um entendimento maior das diversidades culturais dos nossos estudantes, né? Que vêm de espaços diferentes do Brasil, né? E da cidade também, né? Tendendo a entender muito mais essa relação do indivíduo e coletivo. A temática é o território educativo, a gente projeta território educativo, né? Que é muito difícil, né? Ter esse entendimento da FAO, né? Do próprio curso de arquitetura, entender que não é só a escola, né? O território educativo se apoia na escola como uma centralidade, mas não é desenhar só uma edificação escolar. Então, a gente trabalha dentro da questão da educação integral, dentro da responsabilidade também do poder público, fazendo vários jogos de simulação, a gente joga o tempo inteiro, né, fazendo papéis, né, diferentes dentro da sala de aula, né, alinhar o Ministério, alinhar também a Secretaria de Educação, entender o contexto principalmente dessa vida urbana pós-pandemia, a gente tende a esquecer, né, mas não, ela está presente o tempo inteiro, né, os impactos que a gente tem que responder, nós temos responsabilidade sobre isso, sobre a cidade, sobre a arquitetura, sobre a habitação, sobre a educação, a nossa responsabilidade como arquitetos, né? E como a gente reflete sobre isso. Bem, terminando aqui, finalizando essa parte, a pedagogia do PA3, né? Então, aprendi com o Paulo Afonso Rangantes, meus colegas todos que me ensinaram muito, né? A questão da dialética, a síncrese, a análise e a síntese. São os 3 grandes módulos que a partir de Paulo Freire, né? Que a gente trabalha a partir da prática dos estudantes, da teorização sobre a prática, e a voltar à prática e transformar essa prática. Então,
O módulo 1 é dedicado à sincretização, então vou pegar alguns exemplos, né? A gente vai para a escola da memória, e a escola do desejo, na verdade não é mais ideal, eu troquei ao longo dos anos, né? Eu acho que não existe o ideal, existe o desejo, o ideal não se concretiza. Então a gente vai a alguns exemplos das estudantes durante a pandemia, cada um na sua casa, cada um também na sua região, trazendo o afeto da escola que estudou, né? E a gente percebe, né, uma referência muito forte, positiva ou negativa dessa escola, e o seu reflexo vai acontecer ao longo do período, né? E a Escola dos Sonhos, né? E a Elizabeth, a gente começa com um poema, que exatamente está aqui nesse quadrinho, né? Poema dos Desejos, as 10 frases que vão nos orientar para essa escola, a partir do desejo, da cultura, da carga cultural e de conhecimento que o estudante traz, né? No 5º período ele já traz essa carga para a gente, e da vivência que ele tem também da área de estudo, né? E o outro módulo, então, de análise, né? Território e arquitetura, são as 2 leituras, né? Tentando entender também a realidade, né, de território, essa moça de Giovana de Rondônia, né? Então, uma realidade do Rio Madeira, completamente diferente da realidade aqui do Rio de Janeiro, mas ela traz muito claramente a realidade dela, né, que é o Rio, né, onde os pescadores vivem e vivem dessa pesca, né, e traz esse território também outros, aí eu contrastando aí com Madureira, do Alexander, né, trazendo aí um território de dor, né, ele mora numa região complicada, ele consegue, nessa região, traz uma mapeamento afetivo como referência e vai propor a sua escola. E outros, entender também outros exemplos, né? A gente já usa muito, né, hoje as escolas de São Paulo, né, porque tem uma tradição muito forte de projeto escolar, trazendo aí o Centro de Educação Unificado, né, que é um programa bacana, né, da Prefeitura de São Paulo, que atende principalmente a área de periferia. Marcele também vai trazer alguns outros projetos, né, realizados. E chegando na síntese, que é o mais complicado. Por quê? Porque reunifica esses elementos. Como é que a gente olha todas essas etapas e vai costurando elas, né? Como é que a gente exprime a concepção do mundo, da sociedade, da comunidade, de determinado conceito que o estudante traz, ou da metodologia que ele vai trazer como um processo de projeto. Então, temos 2 exercícios, né? São 6 exercícios, que é a questão da implantação e a questão finalizando, então, da proposta. Trago o exemplo do Igor, né? Ele traz toda a trajetória dele também, né? Desde a primeira até o final, né? Com a memória, com o desejo, também com as leituras. E aí eu deixo esse recado, né? Aprendendo a ensinar, ensinando a aprender, né? Então, na verdade, gostaria muito que a gente conseguisse aprender, como essa criança traz para a gente, essa delicadeza, né, do espaço que ela quer. Ela quer um espaço, as casas, né, de 1 ou 2 pavimentos, ela quer o campo de futebol do lado, ela quer a árvore do lado, ela quer realmente um tempo firme, né? Então isso aí é como a gente aprende a todo dia com nossos estudantes da graduação e da pós-graduação, e a gente tenta também ensinar a aprender, porque o mais importante não é ensinar a aprender. É isso, agradeço a equipe, não atualizei o quadro, mas enfim, todo mundo que de uma certa maneira ou de outra contribuiu para esse trabalho, agradeço de novo e deixo aqui meus contatos. Galerinha. Me ajuda ali? Achar minha apresentação ali. Tem que segurar esse aqui também, né? Obrigado, Mariana. Eu vou sentar ali para assistir, tá? Então, uma boa tarde. A gente já se viu aí durante todo esse evento. Bem contente aí com a participação. Gostaria de saber daqui quem que é da área da licenciatura. Tem alguém? Estudante, formado? Tem? Que bom saber. Então, quando a gente pensou nessa mesa, junto com a equipe do GAI, né, era pensar a praxis acadêmica a partir, então, da formação, arquitetos urbanistas, principalmente pela fala da Vera, e a minha para as licenciaturas, né? Como vocês viram, eu sou arquiteto, mas tenho atuado dentro da área das ciências sociais, licenciatura nos últimos 10 anos. Territórios educativos é um termo que já está bastante batido aqui no evento, mas essa perspectiva que a gente colocou aqui associada à formação de professores, ela
se baseia tanto naquilo que a arquitetura e o urbanismo tem contribuído, como a própria área da educação. Foi um termo bastante difundido a partir dos documentos que foram elaborados no âmbito do programa Mais Educação, a partir do ano de 2007, que entende de uma forma bastante sintética a ampliação das oportunidades educativas olhando para outros espaços, agentes e tempos. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente fala. Eu vou pontuar alguns elementos da minha trajetória aqui, porque é a partir desse conjunto não sistematizado de experiências, né, mas não por isso menos reflexivo, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, parte então dessa jornada de docente da área de planejamento urbano, teoria e história durante 10 anos, 12 mais precisamente, e depois a entrada num curso de ciências sociais, licenciatura. Então, esse desafio. E aí, entre os anos de 2013 e 2015, que eu vou trazer aqui para vocês algumas experiências, envolvido um dos projetos de extensão ligados a cursos que a universidade dava no âmbito da formação de professores, principalmente relacionado à educação integral, e eu fiquei com essa temática dos territórios educativos. Também entre 2017 e 2018, e aí eu já havia ingressado aqui no doutorado, no PROAC, no DINTER, ofertando a disciplina de territórios educativos. Foram 3 vezes que eu ofereci, 2 vezes nas ciências sociais, 1 vez na pedagogia. Então também trago um pouco dessa experiência da sala de aula. Mais recentemente, aí eu tenho trabalhado também em cursos de formação de professores, de uma forma menos vinculada à temática da educação integral, o compromisso social que a nossa universidade tem lá, de estar bastante próximo das redes. Também quero trazer um pouquinho dessa experiência. E também a participação tem sido contínua desde que eu deixei concluir a tese junto ao GAI, e as atividades relacionadas ao CauEduca junto com outros colegas daqui. E, por fim, as experiências do PIB de Sociologia, que eu já coordeno, estou na 2ª vez nesse programa, mas a primeira foi durante a pandemia, e a gente ficou bastante limitado para fazer o que a gente desejava em termos dos territórios educativos, e agora temos conseguido realizar. O que todas essas experiências aí da minha trajetória têm de provocações comuns, né? Provocações que a gente faz para esse público, sejam os estudantes de licenciatura em formação, sejam os professores em formação continuada, né? Qual o lugar do território nas experiências educativas, né? Tem conexões bem interessantes aqui com o que a Vera falou, né, que passou agora para essa história de a gente lembrar as memórias, né, da nossa vida escolar, né? E aqui a gente também faz esses questionamentos por todos esses ambientes onde a gente passa. Mas também, e aí vocês vão entender depois, um processo que eu chamo aí de uma espécie de itinerário da formação, de refletir sobre a força que a sala de aula tem como um limite para as atividades de aprendizagem. Reconhecendo, né, isso que também a professora Léa Tiriba nos apresentava hoje, a força que essas 4 paredes têm em efetuar esses limites. Se a gente não leva professores em formação, professores já formados a refletir sobre isso, fica muito difícil eles olharem para além dessas paredes. E, feito isso, a gente procura, então, dar ferramentas, né, a gente fala dos dispositivos, para que eles sejam capazes de incorporar, então, outros territórios educativos que contribuam na ampliação dos aprendizados. E como que isso pode incrementar o seu fazer docente. Lógico, incrementar aqui no sentido que a gente valoriza seus saberes, mas a gente, no fundo, anseia que isso não só incremente, como transforme, né, e ofereça um outro paradigma formativo aí também. Então, começando, né, esse percurso formativo que eu vou apresentar para vocês, ele é comum, né, seja eu falando com professores já das redes, ou professores em formação, e a gente aprofunda, lógico, conforme o público. Então, eu sempre parto da arquitetura escolar, dessa reflexão da arquitetura que nos foi legada, que foi muito bem caracterizada aí principalmente na fala da professora Leia, mas em outros momentos também durante esse nosso evento,
legado, né, desse projeto moderno. Então a gente faz esse percurso até chegar nos territórios educativos. Aqui eu trago uma imagem representativa, né, dessa forma em que nos colocam desde muito cedo, né, ao qual a gente tem que se adequar. E aí as crianças, ainda que não estejam em espaço livre, aí nessa foto da minha tese, mas num espaço museológico, né, que também é um território educativo. Também introduzimos, né, como um legado bastante importante, já desde a década de 90, o conceito da cidade educadora, como um ponto de partida, não se limitando a ele, fazendo suas críticas também, né, que também foi um modelo que muito foi apropriado aí pelo ideário neoliberal, e chegando também a uma educação dos sentidos, que tem que passar pelo formador, né? Como é que a gente vai despertar nas crianças essa relação com a natureza, com o meio, com o território, se os próprios professores não fazem essa experiência de ressensibilizar-se. Lembrando que a maior parte das vezes a gente se depara com professores que desconhecem o território da escola ou das escolas onde atuam. Não também colocando essa culpa toda no professor, uma vez que muitos deles dão aula em mais de uma rede, em várias escolas, né, e isso é um desafio. E aí a gente encerra esse percurso formativo, né, saindo do território da escola, mas não desprezando ele, pelo contrário, revalorizando e ressignificando a escola e levando a escola para outros territórios. Eu vou antes, fotografo a escola, isso eu fazia nos cursos, e depois usava essas fotos quando ia dar formação para os professores. Tinha gente que não conhecia aquele cantinho da própria escola. E aí eu começava, mas professor de educação física, vamos ressignificar aquele barranco lá, só leva os alunos para a quadra, ou né, a aula de português, enfim, a gente desafiava eles a aproveitar esses espaços residuais. Tinha uma escola, inclusive, que tinha uma horta abandonada, porque foi um projeto começado, e quase que eles decretaram assim a obsolescência daquele espaço, assim, não, nunca ninguém mais vai mexer aí, porque isso foi um projeto que deu errado. Né? Então tem coisas misteriosas no âmbito das escolas. E aqui um território também que as crianças do bairro conheceram, que é de uma rádio comunitária, entraram ao vivo, deram entrevista também durante a realização da minha tese. E aqui eu trago o município de Abelardo Luz, que foi um dos municípios que a gente fez a formação, município de grande extensão territorial em Santa Catarina. Ontem mesmo eu contava, a partir da fala da professora Fernanda, que nesse município tem crianças que fazem do interior para o interior do município, mais de 50 quilômetros diários dentro do transporte, saindo às 5 horas da manhã, para ir de uma área rural para a escola rural da outra área, né, de tão grande que é. E aí, em especial, a gente trabalhou com as escolas do campo nessa realidade. E aí a gente passava esse percurso formativo que eu anunciei aqui e desafiava os professores na reeducação dos sentidos a incorporarem os territórios. E aí começava, às vezes, uma intervenção no próprio muro da escola, artística, mas não só dentro dessa disciplina de artes, né, problematizando outros elementos. Aqui, como é um assentamento do MST, e eu até procurei a foto, mas depois não coloquei, tem um monumento muito significativo na entrada do assentamento, construído, obviamente, pelos adultos, né, mas é simbólico para o movimento, tem vários elementos de significado, como o fogo que foi colocado na ponte pelos fazendeiros para impedir que eles ocupassem essa terra aí nos anos 80, e aí aqui é a proposta da escola, que tem o nome do assentamento, 25 de maio, dia da ocupação, das crianças construíram um monumento delas, que foi uma rótula aí na frente da escola. Aí também nessa mesma cidade, eles foram ao centro da cidade, também uma parceria, a gente desafia os professores a estabelecer esse diálogo com outros parceiros, aqui era um programa da Associação Atlética e Esportiva do Banco do Brasil para o plantio de árvores nativas. E aqui é a revitalização dos espaços da escola, então a gente vê eles dentro do território da escola, ressignificando, e também fora. Nos CCRs optativos, que eu nomeei como Territórios Educativos e Educação Integral, pela perspectiva que eu já tinha apresentado, eu acrescento uns elementos nesse percurso formativo, né? Também trabalhando algumas experiências que a gente já conhece, levantada aí na literatura, como é o caso da escola.
caso da escola integrada, lá de Belo Horizonte, passando pelo bairro Educador, que também teve experiências aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e também amarrando isso com a cidade educadora. E apresentamos, para aqueles que já conhecem e acompanham aí um pouco do trabalho do Gaia, a transposição de instrumentos da avaliação pós-ocupação para dispositivos de pesquisa nas mãos das crianças, né, pesquisando com as crianças para identificar novos agentes e territórios educativos. Esses dispositivos também descritos nessa bibliografia aí, que vocês, se ficarem até o final, vão concorrer aí no sorteio hoje, né. Então, entre os instrumentos que a gente tem, temos o walkthrough, que eu acho que eu escrevi errado ali, e que é essa entrevista andante, que quando eu fazia esse percurso com os estudantes de pedagogia e ciências sociais, o trabalho final era aplicar esses dispositivos. Alguns atuavam como estagiários nas escolas, isso facilitava um pouco. Para outros, vocês sabem, né, a gente trabalha com crianças, tem toda essa questão da ética em pesquisa, então eles achavam, né, uns subterfúgios aí para trabalhar com isso. Às vezes, né, abordavam as crianças no final da aula, fora do espaço escolar, né, e aí eu gosto dessa imagem bem significativa, né, porque é o típico espaço assim que as crianças descobrem, né, a emenda de 2 lotamentos, que sobrou um espaço e que não ficou um resíduo ali, que era, né, o atalho das crianças. Então, eles deixavam nesse walkthrough que as crianças as guiassem pelo território, uma experiência que eu também tinha realizado e estimulava elas a fazerem nisso. Aqui eu trouxe essa foto associada à fala da criança coletada então pelos estudantes da turma. Só vou quando vejo que não tem perigo. Quem está no matinho? Porque as placas têm marcas de tiro. Agora eu volto à foto aqui, né? Esse é o único espaço verde, praticamente, de um bairro de 60 mil habitantes, que as crianças acabavam deixando de frequentar por conta desses riscos, né? Então, uma coisa bastante simbólica aí nas marcas dos tiros. O jogo da memória, então, aqui, no caso ali, estudantes de ciências sociais trabalhando com a foto, né, fora da escola, perguntando se as crianças e jovens conheciam aquele espaço. Já um outro conseguiu fazer no seu ambiente de estágio esse trabalho, né? Obviamente, quem conhece esse dispositivo sabe que se retiram essas imagens por uma percorrida pelo território anterior para saber qual é o limite elástico desse conhecimento das crianças acerca dos espaços. Aqui, uma percepção que eu também pedia que eles realizassem, né, não só como um resultado, mas também como foi a experiência. Então, ele disse que a sala foi muito receptiva, os alunos comunicativos e curiosos, a maioria deles não conhecem o circo, o shopping, o centro de saúde e o centro comunitário, que foram os espaços mostrados. E aí, alguns chegavam a fazer um levantamento bastante completo, né, de alguns espaços, como esse daqui do centro da cidade, que eles foram mostrando as fotos para as crianças da escola da vizinhança do centro. A matriz de descobertas, né, então, alguns estudantes com um pouquinho mais de dificuldade de fazer o contato com as crianças acabavam, então, fazendo a sua percorrida eles mesmos no território, que não era muito comum, pelo menos para estudantes de ciências sociais. Então, a partir de usos que eles identificaram no bairro vizinho à escola, como bombeiros, polícia, fórum, justiça eleitoral, cavalaria da polícia, Instituto Geral de Perícia, vocês vejam que tem uns usos assim mais, né, militares e legais, né, nesse bairro, mas também mercado público, terminal rodoviário, subestação de energia. Eles propunham que potencialidades eles poderiam estar trabalhando a partir dos conteúdos das ciências sociais, embora aqui já não falando mais só de crianças, né, porque as ciências sociais ensinam a sociologia para o ensino médio. Então eles propunham trabalhar as esferas do Estado, como outras esferas de governo, democracia, cidadania, participação política, direitos e deveres, segurança pública, primeiros socorros, prevenção a acidentes, leis de trânsito, prevenção a álcool e drogas, tudo isso associado, né, a esses usos, para eles saberem por que funcionam essas instituições, quais são as suas funções, etc. O mapa comportamental também não demandava, né, esse contato mais direto com as crianças, então alguns fizeram também essa atividade de anotar a partir das suas percepções, né, então eles percebiam coisas cotidianas. Então um dos alunos que brincava com bola decide pular o muro da escola, vai atravessando a rua, o carro que ali passava tem que frear para não atropelar a criança. Então são percepções também, né, que fazem esse professor em formação olhar para além dos muros, né, da
da escola e mesmo da sala de aula. As experiências agora que eu tenho realizado nos cursos de formação mais recentes passam também pela identificação dos territórios pelas crianças. A última formação que eu dei envolveu mais de 300 professores da região lá onde eu trabalho, né? E aqui eu desafio para eles assim, aqui está a minha tese em 4 imagens, né? As crianças que identificaram os territórios, né? Elas mostram para os outros colegas, através de um atlas, que é um material didático construído por elas, a sua identificação, questionam se essas crianças concordam com esse material, se querem acrescentar, submetem nessa assembleia, constroem maquetes, levam para eles de novo esses projetos de qualificação desses territórios, né, num processo onde eles mesmos organizaram essas assembleias, aqui eles estão fazendo o credenciamento. Então, eu pergunto, gente, se eu conseguir fazer isso em 2 meses, sendo arquiteto, será que vocês, como professores da escola, não conseguem? Eu fico meio envergonhado e disse, não, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Então, as crianças passam, a partir desse desafio que eu coloco para eles, a definir esse conteúdo programático, interferindo no currículo, né? Que vão estudar, ao trazer esses aportes para os professores daquilo que elas identificam. Na tese, a gente teve bastante aporte teórico de referência freiriana, e aqui, a partir do que Freire nos ensinou, eu escrevo que ao valorizar a localidade do educando, no caso das crianças, se dá sentido ao seu aprendizado e oportunidade para que o seu repertório de vida sirva como matéria para o processo educativo. Então, eles saem bastante desafiados. E a gente tem levado um subsídio novo para eles, a partir do caderno do CalEduca, que desenvolvi junto com colegas, Mariana, Rafael, acho que já saiu, a Luísa, tá lá o Rafael. Então, nesse caderno, a gente explicita aí alguns agentes em especial, e para as universidades, né? Nesse papel formador, a gente destaca aqui articular os diferentes saberes associados à educação urbanística e ambiental, como, por exemplo, a arquitetura e urbanismo e as licenciaturas, por sua atuação na educação formal e informal, e bacharelados, por exemplo, em cursos de direito, na área do direito à cidade e às crianças. Ontem, na síntese que a gente fez, né, com a ajuda de vocês, a gente estabeleceu algumas ações, né, dessa agenda prioritária para a área acadêmica, né? Estou finalizando, então, só trazendo por último agora o PIBID, né? Nas ciências sociais, a dimensão territorial ela é bastante negligenciada, para não dizer ignorada. Então, a gente procura introduzir isso. Eu estava na expectativa de já ter iniciado a disciplina optativa um pouquinho diferente nas ciências sociais, porque ela ia ser uma disciplina de territórios, mas de laboratório. Muito parecido com aquilo que está sendo feito ao nível das oficinas aqui com a aplicação dos jogos, mas acabou não tendo aluno inscrito. Então, eu estou trazendo essa experiência do PIB de Sociologia, que é bem recente, aí dos últimos meses. Então, a gente minimamente introduz, ele veio até um texto do Rafael e da Gisele, para eles compreenderem o conceito dos territórios lá no nível do PIBID, é um grupo de uns 10 estudantes, e aí surgiu a ideia também bolada, né, desenvolvida com eles, da cartografia dos deslocamentos. Por quê? É muito rápido no processo do PIBID, então para eles conhecerem as turmas onde eles intervêm, sob o pretexto dessa mobilidade casa-escola, a gente construiu então com eles uma cartografia desses deslocamentos a partir dos fios de lã e o cadastral da cidade, e ali vários elementos surgiram, desde os meios de transporte, o tempo de deslocamento, a interferência disso no cansaço, no rendimento escolar, na evasão, né? Também problematizando isso para outras realidades que não só a deles. E agora, por último, a gente está construindo uma cartografia das culturas juvenis, a partir desse conceito, que está dentro da BNCC também, um mapeamento, então, das manifestações dos grupos, sejam elas espacializadas, territorializadas ou não, e aí cada grupo, né, depois, quem sabe, possa socializar quando eles concluírem isso, vai ficar responsável por um trabalho de pesquisa até final de novembro, com grupos específicos das culturas locais lá, como os rappers, os esportistas, os grafiteiros, o CTG, que é de uma característica bem local, os centros de tradições gaúchas, né? Só para ilustrar os grafiteiros da cidade e o movimento do hip hop. Vou concluindo então com alguns apontamentos aqui.
Vou ler essa citação, depois eu mostro a referência que eu tiro. É preciso ir além da escola e ouvir as vozes das cidades, bem como reconhecer os diferentes espaços que a cidade oferece, como potenciais territórios educativos, ao que recorremos ao papel preponderante da formação continuada na reconstituição da profissionalidade docente, para dialogar com a cidade como matriz formadora do humano para e pela cidadania ativa, a fim de contribuir com o direito humano à educação e à cidade que educa. Um processo que se inicia na formação inicial e tem continuidade depois, né? Então, está aí nesse texto de Donato Silva e Silva Santos, o direito à cidade que educa e seus territórios nas práticas docentes. E nessa dissertação de mestrado de Oliveira, Territórios Educativos na Formação Inicial Docente, vem algumas pistas. Pergunta ela: existem habilidades e conhecimentos específicos que professores universitários precisam ter para trabalhar na formação inicial de docentes, obviamente relacionado aos territórios educativos? E aí ela nos dá algumas pistas, que seriam a troca constante entre docentes, ou seja, os seus desejos formativos, que é um conceito que ela lá trabalha, e as oportunidades ofertadas pelos diferentes agentes promotores de territórios educativos. Então, não é um processo sozinho. Territórios educativos, quando a gente pensa nisso como uma espécie de prática pedagógica, de incorporação, a gente não faz isso de uma forma qualificada sozinho, né? Pelos trabalhos que vocês veem aqui, desde a universidade, também pensando lá na escola, isso não acontece sem essas trocas. A incorporação no currículo, e aí passa principalmente pelas escolas que se abrem para uma formação integral, porque o currículo tradicional ele é muito engavetado, ele é muito fechado, principalmente, né, a partir da mercantilização do ensino. Antes a professora Leia falava aí de como que essa lógica tem chegado já desde a educação infantil, né? Então, é importante que se incorpore os territórios educativos também no currículo, e esse desafio passa por nós lá na universidade, essa sensibilização nos campos de estágio, em programas de iniciação à docência, como o caso do PIBID. E, por fim, ensinar o professor a identificar essas possibilidades formativas disponíveis nos espaços urbanos para formular práticas pedagógicas, sempre com as crianças. Um processo democrático, participativo, onde professor também é pesquisador, a gente desenvolve muito isso lá na licenciatura, o professor como um pesquisador da sua prática, mas também desafiando ele a formar as crianças também como pesquisadoras dos seus territórios. É isso, muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Convido a Vera, a mesa, Alexandre, a gente compôs esse momento aqui de debate. Coloca. Eu vou ler do ladinho da Vera. Uhum. E os desenhos, as crianças falam para eles mesmos, né? A gente está na gente vê muitos desenhos. Esse processo de escuta é super importante, né? E aí, pensando, aí depois que eu vi sobre a sua apresentação, Alexandre, eu fiquei com essa questão que você trouxe dos trabalhos com os professores, literaturas, ciências sociais, né? E essa questão de levar a escola para o seu território, principalmente levar os professores a usar esse território. Não adianta a gente projetar uma escola, pensar o território educativo, se os professores não mudam de espaço. Porque quem vai conduzir as crianças são os professores, né? Assim, talvez a nossa escuta não seja só pelas crianças, também pelos professores, né? Quem vai usar aquele espaço não são só as crianças, mas também os professores. Como trazer os professores para esse debate de projeto, né? Talvez na sala de aula, a gente sempre vai atrás do que as crianças querem, do das crianças, como é o espaço dela para as crianças, quem vai usar são as crianças, mas quem vai usar são os professores. Qual o espaço dos professores também, né? Assim, para se educar. Pensar nesses dois usuários, não só as crianças, né? Não sei, também agora a gente pode também abrir, se alguém mais tiver uma pergunta, questionamento, reflexões, acho que o momento é esse. A gente vai responder. A gente vai responder. Espera um bloco. Faz um bloco. Ah, um bloco. Eu mostro ali. Um rapaz ali de bigode. Boa tarde. Algo que eu
gostaria de perguntar, né? Desculpas. Meu nome é Diego, sou arquiteto, urbanista, formado aqui na Cal. E algo que eu gostaria de saber é se existe, né? Nós estamos falando sobre ouvir as crianças, agora também sobre ouvir os professores que vão utilizar essas escolas, os territórios. E algo que eu tenho percebido na vida prática no escritório é que muitas vezes nós recebemos nem os professores, né? Um diretor, alguém que nem está ligado diretamente ao ensino, é só um gestor da escola e não apresenta necessariamente as vontades, né, das pessoas. E aí a minha pergunta é se existe alguma aproximação com a rede privada. Eu percebi que existe muita essa aproximação com a rede, né, pública, mas se vocês já fizeram algum ensaio também dessa aproximação com a rede privada de ensino. Obrigado. Obrigado pela... Sem a Luísa. Quer começar respondendo, Vera? Começa você respondendo. Tá bom. Eu descanso a voz aí. É só uma provocação que também, eu acho que é para nós todos, né? Quem trabalha com processo participativo. Vera comentou sobre participação social, a construção de um caminho de confiança. Como é que a gente pode pensar em construir essa confiança com as crianças, com os professores, com os gestores, como o colega mencionou. Eu também, se vocês puderem falar, vocês trazem muito as crianças. Assim, o que os professores dizem? Eles querem essa coisa que as crianças querem também? O que eles querem? Bom, eu vou emendar com uma outra provocação, acho que é a fala do Alexandre me toca bastante, que é algo da minha pesquisa também, saber desses professores, mas a tua experiência que transita entre as ciências sociais e como profissional arquiteto urbanista, como que esses professores da licenciatura, esses profissionais, eles veem a profissão e o profissional, como que é a interpretação, assim, da imagem desse profissional, que é uma coisa que às vezes a gente tem se deparado nesse diálogo com os professores, ainda aquele profissional muito técnico, muito... Do arquiteto, tu diz? Do arquiteto, isso. Como que essas outras áreas têm visto o profissional, os clientes. Será que a gente não... É melhor... Fecha os segundos rodada. Pode começar, Vera, então. Tá, vou começar. Complementares? A Vera vai começar. As perguntas foram ótimas, né? Não tem respostas. Sinto dizer, não há respostas possíveis, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente não trabalhou com escolas privadas, são 1.500 escolas no município. Olha só, a quantidade, né, da rede, 90, mais de 90, agora, né, mais de 90 mil que responderam, enfim. Então, seria interessante, sim, trabalhar. O que eu respondo a você, de uma certa maneira, não diretamente, né, fazendo pesquisa em escola privada, mas quando a gente começa a disciplina de projeto, nossos alunos, quando eles entram, eles relatam a escola onde eles estudaram, cada um deles. São turmas de 15, 20, né? 2015 que eu trabalho com territórios educativos em projeto, né? E aí você começa a perceber que parte deles vem de escolas privadas, vem de escolas públicas, então a diversidade da formação. Nesse caso, para mim é muito importante entender isso, que é a etapa de síncrese, né? Quando eles trazem a realidade deles para a gente e a gente consegue confrontar, de fato, né, a realidade que eles tiveram como estudantes de escolas públicas ou privadas, enfim. Então, na verdade, esse é o meu olhar mais próximo daquilo que você... Por isso que eu não tenho de que responder, né? Vou falar das 4, depois você fala, né, nas outras também, sim. Né? Uhum. Em relação a processos, né, a Gisele colocou, né, tem uma doutorada da Flora Fernandes, ela foca nisso, né, em processo, chama o doutorado dela, a tese. E aí o que a gente percebe, que ainda é muito fácil, né, a gente sempre fala
deu tudo certo, fizemos um processo lindo, mostrei Topiacanga, cheio de conflitos, né? Muitos problemas de lidar com processos participativos também. É difícil, é um caminho muito complicado, a gente tem muitos entraves, as realidades são complexas, então, na verdade, muitas vezes demora muito tempo. Topiacanga, por exemplo, aquele exemplo que a gente trabalhou ali na ilha, demorou 1 ano, né? E aí conseguimos, qual foi a vitória? Eles não serem removidos, evitou-se a remoção da comunidade. Para mim já foi uma vitória surpreendente, né? Transformou em bairro, enfim. Então, assim, as vitórias são muito pequenas, né? E aí a confiança, Gisele, depende muito do esforço, da região, da crise, depende muito da crise. Os processos participativos, quando você trabalha em situações de crise, eu já trabalhei alguns processos em haver uma crise instalada, como, por exemplo, né, do Piacanga, com a ameaça de remoção, as comunidades ribeirinhas de Rondônia, quando houveram as usinas, né, do Rio Madeira, enfim, a comunidade se fortalece muito mais na crise, né, porque ela vai combater uma coisa especificamente, né, mas eu acho que demora bastante. Então, depende muito, estou exemplificando, em 2015, eu trabalho desde 2015 com territórios educativos na disciplina de projeto, e meu departamento não reconhece. Então, talvez seja de 6 turmas, é a única turma, nós e a outra colega, Maria Lígia, trabalhamos com essa metodologia, mas desde há 8 anos. E você vê que não foi reconhecido ainda como, né, sendo um programa, enfim, né, que poderia ser amplificado. Bem, em relação aos professores, de fato, o que ocorre, né? É muito bacana falar de território educativo, uma coisa bacana, falar também de pegar a criança e levar para a pracinha do lado, só que a gente tem que imaginar a gestão também, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A alteridade é isso, né? Tentar se colocar também no lugar do outro. E muitas vezes é uma dificuldade muito grande, não tem uma resposta exata para dizer, porque é muito diferenciado de acordo com o professor. Alguns professores e professoras vão ter uma forma de lidar com as crianças, ou com o território educativo, ou com sair da escola, e assim como os diretores e diretoras também, é muito diferenciado. Então, a gente vai encontrar eco, muitas vezes, ou acolhimento, em algumas situações, em algumas escolas, em alguns gestores, em alguns diretores, porque é uma diversidade muito grande, no caso especificamente do Rio de Janeiro, que é a maior rede de escolas públicas na América Latina. Então, na verdade, não existe uma resposta só. Acho muito difícil colocar. Na escola de arquitetura, desse tamanho, um departamento pequenininho, já é difícil, né? Ainda mais numa rede grande, né? E a imagem do profissional. Eu acho que, na verdade, a gente tem conseguido, né? Não sei, muito mérito também do Cal Educa e alguns outros trabalhos, desmitificar também o papel do arquiteto. Não é aquele arquiteto de novela da Globo, né? Rico, que só faz coisa rica, Não, acabou. Esse arquiteto não existe. Nós temos um quarto da população, um quarto da cidade do Rio de Janeiro é ocupado por favela. Um quarto, mais ou menos, né? Favela, loteamentos e tal. Esse é o nosso mercado. Esse é o nosso universo. Essas crianças frágeis, essas cidades vulneráveis, né? Essa é o nosso mercado de trabalho. Estamos formando profissionais para isso? Não, creio que não. Não sei se a gente está conseguindo atender muito bem. E, de uma certa maneira, um pouquinho, né? A gente vai desmitificando um pouquinho e tentando trazer que somos muito limitados, né? Não temos um conhecimento amplificado, mas a gente consegue trazer algumas situações de melhora, algumas pequenas conquistas. Hoje eu me contento com as pequenas conquistas, né? Já esqueci, não acredito em planejamento, desculpe, não acredito. Eu também não acredito. Né? Para mim, eu acho que as pequenas conquistas, a pracinha do lado, a árvore que você coloca ali, a drenagem ali, o esgoto ali, o lixo ali, que você consegue tirar, a árvore que você consegue plantar, eu acho que também é uma maneira de conquistar confiança. Mostrar que a gente não é só do desenho, mas a gente é também da ação. Nesse caso, acho que a gente ajuda aí a conquistar e mostrar uma imagem do profissional mais atuante, eu diria dessa forma. Acho que eu não sei se eu respondo, não tenho resposta, só reflexões também. Passo aqui para a Alexandre. Obrigado pelas questões, também não sei se tem respostas, mas a gente vai tentar. Olha só, nessa pergunta específica, Diego, sobre aproximação com a rede privada, eu tive, acho que uma ou duas iniciativas que fui convidado na escola da minha filha, que estuda na rede privada, para fazer, mas o que a gente vê, e quem é aqui da área da educação sabe bastante disso, né,
que as redes privadas estão num caminho da privatização, não podia ser diferente, né, da educação, onde os professores estão cada vez mais limitados para as ações pedagógicas dentro de materiais vindos das próprias redes, né? E eu vejo porque, falava até com a Leia, que a gente que é pai, diante das reflexões trazidas aqui pelo evento, pensa principalmente nos nossos filhos, né? Um completo emparedamento, né? E é bem isso, não tem mais recreio, é só hora do intervalo, entrou no 6º ano, já não tem mais nem a hora do brincar, né? Que existia até o 5º ano, então a grande tragédia do 6º ano foi essa, né? E pouca liberdade para os professores. Eu reencontro estudantes que passaram pela essa disciplina de territórios educativos na rede privada, né, mas acredito que com bem menos liberdade do que os que eu encontro na rede pública para poder fazer isso, mas também vai num caminho dessa privatização. Gisele, eu não sei se essa pergunta sobre a confiança passa também por mim, ou era mais para o questionamento do que a Vera também esteve apresentando, né? Talvez o que mais me angustia é que a gente acaba fazendo esse trabalho que eu falei, que é reflexivo, mas não é uma atuação sistemática, porque a gente vai lá, né, atua assim como uma formiguinha sensibilizando aquela rede e nunca mais vou rever daqui a pouco aquelas pessoas, né? Então, o próprio sistema nos condiciona, e a gente que trabalha com territórios educativos se ressente disso, porque a gente trabalha com essa afetividade, com esse vínculo, né, é que a gente não consegue estabelecer isso. Acho que tem um papel importante da minha universidade em criar um programa mais permanente e perene de formação, que possa, inclusive, avaliar o quanto que essa formação, em termos de pesquisa, ser avaliado, né, o quanto que ela fez efeito, o que ela pode ser modificada, continuar esse diálogo. Acho que é uma provocação interessante. Leia, nas experiências com os professores, em especial, né, porque algumas formações ali impedem um formato um pouco mais dialógico, 300 pessoas eu não consegui fazer. Mas quando eu com grupos menores, sempre faço isso, né. E veja que a última formação que eu dei para um grupo desse tamanho era o dia que estava anunciado nas redes sociais que ia ter um outro ataque às escolas, depois daquele que houve na cidade de Blumenau. A formação começou com uma oração ecumênica pedindo a paz, tamanha era a atenção dos gestores que estavam na formação, mas com o coração lá na escola pensando no que poderia acontecer naquele dia. Então, mesmo em realidades de cidades pequenas, uma cidade vizinha lá, Chapecó, Saudades, teve um massacre esses tempos. Então, tu chegar e falar nesse dia sobre território, sobre tirar as crianças da sala de aula, tu só imagina, né, que desafio que não foi. E aí eu fui justamente conquistando, eu disse, olha, se a comunidade conhece quem são as pessoas da escola, porque por mais que acontecesse lá nessa tragédia, aconteceu isso, também não fosse a comunidade entrar e mobilizar o criminoso, então, o massacre teria sido muito pior. Então, assim, a importância da comunidade ter esse vínculo com a escola, então fui sensibilizando por esse lado. E é normal a gente encontrar, por isso que eu vou desmontando a sala de aula, desmontando a escola, quer dizer, e daí por um lado até serve. Os muros não são mais símbolo de segurança para a escola, gente. Não é isso. O criminoso pula os muros, o criminoso tem outras estratégias, né? Não é como lá no estado de Santa Catarina, na minha cidade, agora as portas giratórias para entrar na escola. Não é isso que vai efetivamente levar segurança. Mas ainda existe, e a literatura aponta isso, muito do professor achar que o território ele mais deseduca do que educa. E aí, né, tem autores espanhóis, o Bernet fala sobre isso também, sobre a gente poder trabalhar esse currículo oculto, né, e trabalhar essa estigmatização que muitas vezes se constrói, né, muito fruto de percepções às vezes equivocadas, é território interditado, de marginal, quer dizer, se eles continuarem, as crianças que eu dizia que trabalhava com elas, tudo o que existia dentro desses espaços de oferta educativa para elas, que era importante elas frequentarem esses espaços com a família, porque justamente por elas não ocuparem que as pessoas, né, vão lá consumir drogas, etc., né, mas ia lá um programa da Polícia Militar chamado PROERD, não sei se existe aqui no Rio de Janeiro, que é o Programa de Erradicação de Drogas, e daí ensinava as crianças a identificar esses territórios para justamente não ir. Eram duas forças contrárias, né? Então, quer dizer, eu vou alijar, vou me isolar desse espaço, porque se eu for lá, vou ser confundido com um consumidor ou com um traficante, quiçá.
Então, são esses conflitos, né, Vera, que acabam se revelando. E, por fim, Luísa, eu acho que eu já estou quase mais professor do que arquiteto, né? Acho que o fato de eu estar numa licenciatura também já me camuflou, assim, né? Mas o que eu percebo, assim, tanto nesse desafio, quer dizer, o Alexandre não passou por uma formação inicial, né, de licenciatura, e se desafiou aí com as crianças lá para fora, né? E muitos professores, nessas realidades onde eu tenho trabalhado, escolas do campo, escolas de cidades muito pequenininhas, né? Tem uma realidade diferente de escolas, por exemplo, lá da rede de Chapecó, que é como eu falei, o professor dá aula em várias escolas, às vezes nem conhece o território ali de vizinhança. Lá não, eles conhecem, as famílias se conhecem, né? E eu vou por esse caminho, né, Vera, também. Não dá para atacar tudo, então a gente Vai para onde dá. vai para onde dá, e tem dado muito certo. Assim, onde dá certo é onde há uma aliança entre esses gestores, né, que são gestores com um envolvimento com o seu corpo docente, um envolvimento com a comunidade. Então, não são gestores que desconhecem a realidade da escola, pelo contrário, conhecem profundamente e dão muita liberdade para os seus professores fazerem pactos com essa sociedade, né, de estabelecer esses vínculos, sem aquela coisa hierárquica, mas tem que perguntar para o secretário de educação se pode ou não, né, o secretário do município, por exemplo, se dá para chamar alguém do escritório regional de pesquisa agropecuária para vir dar apoio aqui, porque é do Estado, é outro partido, né? Quando essas coisas se desmontam, se dissolvem, a gente vê que tem sido feita uma educação desemparedada, dentro de uma perspectiva integral, que incorpora os territórios. Muitas vezes eles, inclusive, a boa notícia é que muitos deles já têm feito isso. Quando eu pergunto o que você já tem feito, quem são os parceiros, tem saído, muitos já têm feito isso, lógico, sempre sem uma perspectiva também, né, mais sistematizada, mais curricularizada, né? Então, para esses, às vezes, acaba servindo como um estímulo, olha, estamos no caminho, né? Então, acho que o caminho nessa escala tem sido esse. Agora, comentava, né, tem esses 4 bilhões de recursos aí para aumentar as matrículas em tempo integral do Programa Nacional de Escola em Tempo Integral, né, que a gente tem monitorado, vocês sabem que eu sou de um grupo de estudos que trabalha sobre isso, para que essa perspectiva, né, fuja dessa ideia de mercantilização de índices e se vincule ao território. Então, a gente espera que, atuando agora nessa formação que a UFFS deve iniciar aí no início do ano que vem, nós possamos levar uma perspectiva em que a educação ela esteja olhando para e aí unindo a primeira temática dessa manhã da mesa, né, uma perspectiva que não se conforme com essa sociedade que a gente tem, né, que mostre um outro caminho possível, né, porque era um risco, eu acho que até apontei isso na tese, né, Gisele, dos territórios educativos também eles serem incorporados para uma lógica mercantil, né, que e muito receio que se tem, né, que ao ressignificar a escola e se abrir para outros agentes, você abre para que se valide a ideia do notório saber, que outros profissionais que não sejam formados para a área de educação retirem esse campo, né. Eu acho que são coisas que a gente sempre tem que ter uma percepção crítica, né, e cuidar com essas apropriações. Tem uma rodada de perguntas. Vamos lá. Não lembrar se a gente quer. Não dá tempo. Por causa do tempo. Uma segunda Obrigado. rodada. Tem uma moça, não sei como é que ela chama. Acho que vai ter só uma também. Boa tarde. Sou Evelyn e sou estudante de filosofia, de doutorado. E aí eu acho que já foi bem que falado sobre o que eu queria perguntar. Sobretudo, eu queria perguntar sobre esses contextos, né, quando dos territórios educativos, das próprias escolas que vocês conheceram, que estão, que acho que são a maioria, que tem um contexto de crise, assim, né, que não tem uma escola onde tudo dê certo, né, e, tipo, às vezes são escolas
que não tem nem espaço para nem um pátio, nem uma aula suficientemente grande para o número de alunos, enfim, né, que as condições são difíceis. A quantidade de professores também, né, e o território também onde está situada a escola. Mas eu acho que com esse exemplo de que você falou desse território que estava num momento de insegurança absoluta, eu acho que esse é um contexto majoritário, né, de da nossa realidade. E eu acho muito interessante como que a crise, né, que a professora falou, né, que é essa oportunidade que eu também vejo, né, que as comunidades que já têm uma certa tranquilidade, ou eles conseguiram resolver alguma questão, um exemplo de eu sou do México e uma colônia que começa, primeiro se ocupa o território, aí depois começa a desenvolver a infraestrutura e tudo isso. Aí quando eles já conseguem resolver, por exemplo, água, esgoto, energia, aí parece que a comunidade perde uma força da organização. Claro que ainda não chega num status quo, digamos, né, que tudo está resolvido, não. Mas aí chega, e aí eu lembro que as gerações mais velhas, que começaram nessa organização, né, a ocupação do território, elas lembram essa força que tinham antes e elas chamam as novas gerações para se organizar de novo. Mas quando essa geração velha já foi embora, é difícil, né? Aí, como se fossem camadas de crise. Como que a gente pode aproveitar, né, que já conheceu essa questão da crise? Porque às vezes estamos procurando chegar a um ponto já resolvido, né? E aí parece que as crises sejam, para a nossa realidade, uma oportunidade. Mas ok? E a gente fala, a gente pergunta, né? A gente faz uma rodada. Tá todo mundo sentadinho, hein? Não saíram. Não saíram, tá todo mundo sentadinho. Vera, desculpa, professora Vera. Uma pergunta vai na noção do direito difuso que você comentou. Né? Você cita aí quando faz referência àquela imagem, né, da mudança do território no ponto ali da Maré, né? Quando antes havia um parque esportivo, depois é construído, me parece, um parque tecnológico, escolas, enfim. Ou seja, né? E aí você fala dessa expressão, direito difuso, e me veio uma reflexão assim, sobre um pouco desse conceito, no momento que a gente tem, né, 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e não tem a garantia múltipla de direitos até o momento, né? Talvez muito pouco a gente não entenda o que é esse direito à proteção integral, o que é a prioridade absoluta, né, das crianças e dos adolescentes nessa sociedade adulto-centrada, né? Então, dentro dessa discussão, e aí, né, se o professor também, Alexandre, quiser comentar, fica à vontade, entender, assim, né, que é esse direito difuso? É difuso a vivência da experiência da política pública, de fato, o que é o direito para nós, enquanto país, né? Ou a inexistência ou inoperância das políticas públicas, né? Eu fiquei com isso, assim, quando eu ouvi essa expressão, me veio uma, né, assim, enxurrada assim, de reflexões, porque a gente parece que está, às vezes, né, fazendo círculos, né, e não segue, né, enquanto país, esse projeto de sociedade atual. Obrigada. Campo do direito. Tá bem? Tem uma mais à tarde, não tem uma outra mesmo? Só uma plenária daí.
Como é que era o nome dessa moça? Tu lembra? Você não lembra os nomes, eu não sei Oi, ninguém. Eu esqueci o nome. Sou o Vitor, sou mestrando, também. Vou fazer uma pergunta, acho que mais no sentido provocativo, e essas apresentações estão me trazendo. Até a pergunta da colega, quando ela coloca essa questão da crise, e a professora Aleia colocou na apresentação dela também essa questão da crise do antropoceno, né, e como lidar com essas questões, falando da infância, imaginando como pensar outras subjetividades. Enquanto vocês trouxeram a apresentação, a Vera colocou algumas questões que conduziram a apresentação dela, que foi guiando ela, que era que cidade a gente produz, que cidade é essa, a cidade era para quem. Então, assim, parece que nesse evento a gente está tentando tratar uma cidade que é feita para as crianças, como a gente pode fazer isso. Pensando nesse mundo de crise, se antropoceno crise, eu fico me questionando se a gente não deveria se fazer outras questões, por outros caminhos, no sentido de até pensar qual seria a idade dessas cidades que a gente está construindo. E aí, olhando uma visão não eurocêntrica da coisa, visualizando que as cidades europeias elas são muito mais antigas que essas cidades latinas. A idade da cidade. E pensando em como as crianças lidam com o espaço urbano, elas olham para o banco, transformam o banco num brincar, transformam o banco numa ação, num brinquedo, será que a gente não conseguiria, através dos percursos, ou através de vivências, olhar para algumas expressões, e aí essas expressões serem lidas como subjetividades outras, para se pensar quais seria essa cidade para a criança? Então, pensando nessa questão de crise, tentando imaginar a idade da cidade, é uma provocação. Eu queria saber se vocês têm uma para falar. Espero ter intervindo. Muito difícil. Eu também achei. Podia pegar uma pontinha fácil, né? Já abri mais uma moleza. Então, eu estava pensando nesse trabalho da educação integral, né, e a gente tem nosso público conformado com os professores, né? Eu fico pensando como é que forma o professor para tirar, desescolarizar o trabalho. A palavra é estranha porque fala de desescolarizar dentro da escola, né? Mas tem umas formas que trazem mesmo essa relação com as crianças, sabe? E a forma, e eu falo assim, a gente estava conversando um pouquinho do trabalho da Luísa, na qualificação dela, sobre, ainda trabalhando com aquela classificação de educação formal e educação não formal, aí eu estava pensando assim, quem são os profissionais que lidam com as crianças, né, das políticas públicas. E aí eu, comparando com a educação, eu vejo que o pessoal da cultura, alguns profissionais, não são todos, assim, mas aqueles que trabalham com as crianças e têm experiência mais focada fora da escola, eles têm uma concepção bem diferente do trabalho com as crianças. E a gente percebe isso quando a gente vai trabalhar nos espaços públicos. Eu estou acompanhando o Sami Lansky, que é uma universidade lá de Belo Horizonte, numa praça pública. E é interessante quando eu falei assim, vou tentar andar mais pianinho aqui para conhecer as crianças. E é muito interessante, porque o que acontece? Quando as crianças se apropriam bem do espaço, que é delas, assim, a praça era da comunidade, era a vila pendurar sair em volta da praça. Elas são avessas a qualquer processo de escolar que lembra a escolarização. Quer dizer o seguinte, que não tem naquele momento que a gente está lá, pode acontecer muita coisa, pode de repente não acontecer nada. Então, quer dizer, não tem uma condução, a gente organizou, a gente via como as crianças se conduziam no trabalho e a forma e eu me lembrei muito do trabalho dos profissionais da cultura que chegam. Elas chegam muito nesse processo, assim, o espaço é da criança, ela está ali naquele espaço, ela tem plena ação para poder se apropriar dele, e eu vou entrando assim, meio pisando com o pé descalço mesmo, sem condução, não trabalhar a diretividade das ações era o mínimo que ele trabalhava com uma coisa comum, que era um vínculo, assim, por exemplo, o que atrai, qual pode ser o diálogo? Ele trazia brinquedos, ele faz brinquedos.
Ele colocava a caixa de brinquedos lá, os meninos poderiam se aproximar, se interessavam, mas de repente eles poderiam não se interessar, mas ele deixava à disposição, ele não tomava nenhuma atitude de professor, tipo assim, conduzir todo mundo, avisar, Por regras. tomar a palavra e tal. Quer dizer, eu vejo que, e aí é interessante, porque concepções de infância também em disputa ali, né? Porque eu vejo, às vezes, eu estou falando isso eu lembrei da praça do Sandro, porque as crianças se impunham muito forte, assim, então, e a gente estava devagar para não, elas não querem, então é isso mesmo. Porque eu fico pensando, se fosse um professor lá, ele ia fazer, ia acontecer, assim, ia dirigir muita atividade e não ia acontecer. Eu fico pensando, como é que a gente iria, para pensar na escola, na educação integral, e pensar que os espaços, nesse currículo, talvez, que o pessoal vai chamar de nômade, né, que é assim, outros espaços, outros grupos sociais, também tem papel educativo, não necessariamente na educação formal escolarizada, na forma escolar, sabe? Como é que a gente promove esse diálogo? Porque eu acho que só no contraste, eu acho que o contraste pode ser uma alternativa para, inclusive, escolarizar os professores, porque escolarizar assim, essas atitudes, assim, reconhecer outros saberes que estão circulando no espaço, entende? Igual, por exemplo, eu levo para casa da senhora, a gente leva para visitar uma senhora, as meninas começam a fazer bagunça, ela dá um esculacho em todo mundo. Aí eu falei assim, ela tá certa, a casa é dela, então vocês respeitam. Tipo assim, a casa, entendeu? E acontece, a educação também é parte dela, entendeu? Ela é senhora, mas ela é assim, eu vim fazer bagunça na casa dela, então assim, cada lugar é um espaço, cada educador, uma forma de conduzir o trabalho, e de repente pode ser a via para a gente dar uma certa guinada aí, uma quebrada, eu venho pensando nessa descolonização das infâncias, talvez trazer a escola como mediadora, mas que dê espaço para os outros atores também agirem. Isso é uma reflexão que eu venho aqui pensando no primeiro contato, agora com a discussão que a gente está fazendo agora entre as duas mesas. Mais uma reflexão, se vocês quiserem comentar. Na hora, né? Eu e a Vera só vamos responder questão fácil. Gente, não tem uma fácil, né? Alguém podia fazer uma mais fácil. Bem, a Evelyn, não sei o nome de todo mundo, né? Mas você coloca uma situação de crise, né? Enfim, o que nós percebemos com o primeiro mapeamento? Que as crianças e jovens, né? Lembra que a gente falou crianças e jovens, na região da Zona Norte, né? Da P3, daquelas escolas ali, elas pleiteavam direito à cidade. As crianças da P1, a P2, que são mais região da Zona Sul, e um pouquinho ali da Barra da Tijuca também, elas pleiteavam direito ao brincar. Então, nós percebemos que aquelas crianças que, entre aspas, elas já tinham entendido o direito à cidade, elas queriam mais, elas queriam brincar. Porque, em tese, elas já tinham uma situação de infraestrutura mais adequada, elas já tinham escola, já tinham... Agora, as crianças na área mais conflagrada da cidade, a área mais crítica, elas queriam a cidade, elas queriam o mínimo, elas queriam pelo menos ter água, esgoto, lixo. Muitas vezes, Rogério, é isso que elas querem, entendeu? Elas nem pleiteiam tanto o brincar, nem pleiteiam tanto, entre aspas, né, a descolarização, como você fala, descolarização, nem sei falar direito essa palavra, mas nem a descolonialização também não sei falar direito. Mas elas querem, às vezes, o direito ao simples, ao coleta de lixo, né? Poder andar sem bullying, né? Sem assédio, né? Ou também a infraestrutura, o transporte. Então, é uma realidade muito diferenciada, esses territórios vão indicando a gente. Eu trabalho com a questão do território, não trabalho tão especificamente com uma escola ou outra, não, eu trabalho com entendimento desse território tão desigual, tão difuso, né? E que vai... voltando ao difuso, né? Eu não sei se é o nome, tá? Aline vai explicar também, mas só respondendo a Evelyn, sim, quando você tem uma crise, nós todos somos assim. Se tiver uma crise na nossa rua, a gente vai se mobilizar, a gente pode nem falar com o vizinho nunca, não é verdade? Mas tem um problema no seu edifício, na sua rua, no instantinho você se une em relação a isso. Então, isso é da nossa natureza também, nos protegermos, né, de uma situação crítica, enfim. Então, eu percebo isso nos processos que eu já participei ao longo dos muitos anos, enfim, algumas situações que você tem uma crise que vai ocorrer, como foi Tupiacanga, nos motivou a trabalhar com eles, porque eles iam
sofreu um processo de remoção. Então, na verdade, foi muito mais fácil. Mas foi fácil? Não. 3 associações diferentes, numa região muito pequena, 3 associações distintas que brigavam entre si. Então, não é fácil. Então, o processo participativo é muito complicado, porque você lida com conflitos internos, conflitos de pequenas ou de grandes situações de comunidade. Mas eu percebo que, muitas vezes, o advocacy crisis, quando você trabalha com a crise, você consegue, muitas vezes, conquistas, e às vezes aproveita a oportunidade da crise para conseguir uma conquista. Foi o caso de Tupiacanga, acabou resultando no reconhecimento dela como bairro, a não remoção e outras conquistas assim. O direito difuso, Aline, é uma expressão do direito mesmo, porque é o direito da sociedade, não é o direito do indivíduo, não é o direito do Alexandre ainda Vera, é o direito da sociedade. Então, na verdade, alguns direitos constitucionais estão no campo do direito difuso, porque a proteção ambiental, a questão que a sociedade pleiteia, a educação, a moradia digna, e são direitos da sociedade. Então, na verdade, ela não é difuso porque ela é difundido, não, é difuso porque ele é do coletivo, E infelizmente, percebe-se que é mais fácil você, no campo do direito, O campo do direito é um campo doutrinário, conservador, Vamos pensar nisso, Olha que a discussão toda da demarcação de terras indígenas demorou anos, no STF para ser finalmente votado, O direito é bastante conservador, bastante doutrinário, Então, na verdade, é muito difícil, você conseguir fazer a defesa da qualidade de educação, como direito difuso, da qualidade do ambiente, da proteção da paisagem, porque não tem especificamente, você não está defendendo uma pessoa que ela tem ali tudo a favor dela, quando ela vai fazer uma defesa, no caso, por exemplo, do direito de propriedade. Por que as questões não acredito em planejamento no Brasil? Não acredito mais em políticas de planejamento urbano nenhum, porque não se discute direito à propriedade. Enquanto não se discute direito à propriedade no Brasil, as questões vão continuar. Não adianta a gente fazer desenhos maravilhosos, desenhos urbanos maravilhosos, planos lindos, engavetadíssimos, porque não se discute direito à propriedade. Portanto, vamos continuar com 1/4 da população, vivendo da forma como vive na cidade do Rio. Mas é isso, é o direito da sociedade, é um direito do indivíduo, E o Vitor fez uma pergunta que eu não entendi muito bem o que você te perguntava. Também não. Mas, enfim, da idade eu tinha da cidade. que fazer uma da cidade. As nossas cidades estão sendo esvaziadas, lembrando disso, Nós estamos numa etapa de amadurecimento das cidades brasileiras, os estatísticos já diziam isso, A gente está amadurecendo, as cidades estão amadurecendo. No Rio de Janeiro, no caso especificamente, perdemos população, vários municípios. Tivemos um decréscimo populacional, então estão saindo daqui, acho que indo para cidades pequenas, tá, Alexandre? Então, se prepara aí, porque vai todo mundo para lá. E também, envelhecimento. Eu acho que a gente tem que pensar que não é a cidade da criança que a gente está querendo, respondendo ao Rogério, não. Uma cidade que é boa para a criança, é boa para todos. Então, a gente tem que pensar no envelhecimento da população muito grande, nessa aproximação de uma sociedade que está envelhecendo, que também não tem acolhimento, está envelhecendo, porque nós trabalhamos numa sociedade antropoceno e também uma sociedade do jovem, em que, na verdade, o que é mais jovem, o que ele tem mais acesso a. Então, nós temos as nossas cidades não são voltadas ao envelhecimento dessa população, E à perda de população também. Quando eu falei ali, para que expansão? Expandir para quê? Mas a cidade está decrescendo. Por que a gente vai conquistar as terras a oeste do Rio de Janeiro, Em Guaratiba e outras regiões que são regiões protegidas, a gente não precisa mais crescer. A população está decrescendo. Para que a gente vai crescer? Porque aí exatamente, no entendimento do direito difuso, porque interessa muito mais a propriedade imobiliária, o crescimento e a expansão. Então, um campo do direito nos ajuda muito. E hoje recorro aos meus colegas, eu tenho uma família de advogados, recorro aos meus colegas também do direito, para entender algumas situações. Vou dar especificamente, falei da Maré, que perdeu o parque esportivo, onde havia atividades diárias de esporte com as crianças, um movimento diário de
como o protocolo das Olimpíadas, né? A gente não pode nem, vamos discutir aqui, mas aqui, qual era a contrapartida da prefeitura? Ela tinha que construir um número de X de escolas, e 16 escolas tinham que ser construídas na Maré. Era o protocolo da contrapartida da Prefeitura do Rio para os Jogos Olímpicos. Aonde ela vai construir? Claro, vou pegar os campos de futebol, vou pegar o parque esportivo e vou colocar as escolas ali. É muito mais fácil fazer isso. Eu orientei um trabalho de mestrado na Zona Oeste, em Campo Grande, Bangu, enfim, em que as praças públicas que existiam foram ocupadas para UPAs, né? Para unidades de clínicas da família, perdão, né? E aí a pergunta perdeu-se a praça para ganhar uma clínica. Ok, o direito à saúde é constitucionalmente no mesmo campo, na mesma hierarquia do direito à recreação. Então, assim, é claro que é mais fácil para a prefeitura ir lá numa pracinha e colocar uma clínica do que buscar as terras, os lotes que são destinados a isso. A prefeitura tem um acervo de lotes destinados a escolas e a clínicas, mas, não, eu não vou procurar no meu cadastro, não vou brigar pelos meus lotes, eu vou buscar as pracinhas e vou colocar ali. Ninguém brinca mesmo na praça, a praça é perigosa, né? A milícia toma conta, então eu vou colocar, é mais fácil, né? Eu coloco a clínica ali e acaba com a praça. Então, essa discussão, o que é prioritário, né? Enfim, não tem resposta, mas é realmente o conflito, é um conflito diário. A cidade é conflito, a paisagem apenas demonstra o conflito que a cidade traz, né? A paisagem é boa para isso. Mas eu acho que é isso, Vitor, não sei dizer... nossas cidades não são tão antigas, não são tão novinhas assim como a gente imagina. O nosso território já era ocupado há muitos anos, pelos povos originários. Nossos caminhos aqui que nós conhecemos, nossas ruas, já eram caminhos tomados pelos indígenas há muitos anos. Então, que idade é essa que a gente quer buscar? Eu acho que a gente tem um erro aí quando comenta que nós somos um território jovem. Não somos. Somos territórios antigos, ocupados, que a gente não consegue entender, e nem no campo da arquitetura, nós não temos disciplinas que nos ensinam a isso. Os alunos não têm disciplinas que vão falar sobre essa ocupação do território, né? Que aldeias eram essas. Eu ganhei um livro belíssimo da Domitila, minha aluna de mestrado, que mostrou o Rio antes do Rio, né? Tentar entender a ocupação da cidade antes, né? De algum momento que ela começou a ser devastada. Mas as nossas ruas são caminhos indígenas, né? Quase ruas, estradas, ferrovias e etc, né? E o Rogério, então, ele fala, aí ficou mais confuso. Claro, o campo da cultura, eu acho que a gente pode usar essa cultura, talvez, para desescolarizar um pouco. Quando a gente traz, eu trabalho muito com jogos, né, dentro da sala de aula, né? Claro, não sou uma pessoa da cultura, mas quando a gente trabalha com a música, com o rap, com a dança, com a arte, enfim, é uma maneira de ensinar de uma forma diferente, né? Eu acho que isso vai sendo conquistado aos poucos. Eu também não acho que só uma pracinha em Belo Horizonte vai resolver, né? Eu acho que não. É uma política cultural que vai resolver. Uma política de educação que vai resolver também, né? É um entendimento de que, através desses instrumentos, você consegue chegar nessa educação. O que ocorre com nossos jovens? A evasão muito grande, principalmente no ensino médio. A 9ª série, nós fizemos a nossa análise de 9ª série, os alunos... Nosso formulário, alunos deixam em branco. Não tenho nada a dizer, não quero nada. Não digo nada. Então, eles entregam exatamente sem preencher. Então, o que acontece? Essa escola não responde mais a esses jovens também. Essa escola não atende mais a eles também. Ela está falando a gente está falando de um jeito, e esse jovem está querendo outra coisa. Então, que caminho é esse? Eu acho que é a construção exatamente de um currículo com eles, né? Tendo eles como protagonistas e eles nos ensinam a aprender. Então, na verdade, aprender com eles. E eu acho que, no fundo, a minha reflexão não é tanto... claro que o campo nas faixas etárias, né, de 7, 8, 9 são importantes, né? Mas hoje também eu vejo fortemente, a grande questão é a evasão na 9ª série, né? Indo para o ensino médio, né? Essa escola não responde mais. Então, eu acho que, enquanto a gente não faz uma reflexão muito crítica sobre isso também, e talvez a questão cultural possa ser uma forma de trazer, né, o estudante para lá, o jovem para lá. Quando ele vai aprender a fazer um vídeo, fazer uma música, fazer um rap, ele vai, de fato, aprender. Então, ele vai se interessar também por aquele espaço que ele tem direito, né? É isso. Demorar muito. Procurar ser rápido, então. Evelyn, eu acho que quando os outros territórios e agentes educativos estiverem num patamar de
de consolidação, porque é algo que a gente tem procurado sensibilizar, mas temos um longo caminho, talvez as crises sejam um conteúdo já incorporado nesses processos formativos, né? Até lá, eu só posso ilustrar com aquilo que eu mencionei na minha apresentação, não sei se você lembra ali, que naquela escola onde as crianças construíram uma rótula e floriram ela para marcar a história do assentamento, né? Uma preocupação que o currículo daquela escola do campo, cujos professores eram filhos e participaram do movimento de ocupação daquela terra, ainda estão ali para fazer essa transição e contar essa história e reafirmar a importância daquela escola do campo, inclusive como uma conquista das lutas daquele movimento sem terra, né? Mas por quê? Porque houve uma continuidade, uma especificidade muito própria daquele contexto escolar ali que eu trouxe, né? Infelizmente, isso daí se desmantela, tem descontinuidade na maior parte das histórias de luta, né? Eu ouvi uma apresentação sábado passado de uma escola que dizia que era uma das mais antigas do município e se localizava num território vulnerável. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas 50 anos de escola e não teve nenhuma transformação para que esse território em volta não fosse mais vulnerável. Quando as nossas escolas forem ferramentas de transformação social, certamente vai ser um grande indício de que nós incorporamos esses territórios nesse conteúdo, nesse currículo. A Vera, tentando aí responder a pergunta do Vitor, né, mencionou mais essa questão da idade. Eu vou pegar uma outra coisa que você mencionou, Vitor, que é essa interação das crianças nessa subjetividade com os objetos urbanos, né? Me parece que o desafio proposto pela Cidália ontem, dentro de todo o desabafo que ela nos fez, mas nos mostra um caminho que eu na tese já intencionava e não consegui, de fazer intervenção 1 para 1, que eu dizia, né? Não só maquetes, mas fazer as crianças edificarem mesmo, né? Como ela nos mostrou ontem na experiência lá de Portugal, nos coloca numa perspectiva de interação das crianças com esses objetos arquitetônicos que a gente produz. Na minha cidade tem um fenômeno muito específico, que todas as praças reformadas recebem hoje uma academia ao ar livre, né? E é impressionante como as crianças de idade maior, principalmente, vão buscar se divertir, brincar neles, porque eles têm um outro jogo de movimento. Divertido. Lógico, totalmente coloridos, gente, são mais coloridos do que o parque infantil. Então, só para exemplificar, né, que a gente ainda está a anos-luz de distância, né, de compreender essas interações na fabricação desses objetos, né, por justamente negligenciar essas subjetividades de como elas se relacionam. Aline, a tua discussão, eu acho que do ponto de vista conceitual a professora Vera também respondeu, mas me fez lembrar uma coisa que me derrubou do cavalo. Quando na tese eu propunha então que as crianças na assembleia, depois de apresentarem o resultado do mapeamento que elas fizessem, né, elencassem junto com o público quais eram as prioridades que elas gostariam de intervir, daí elas iam para a escola de novo para fazer as maquetes, né, eu propus, pensando justamente no fato de que as crianças não ocupassem só, não reconhecessem territórios da vizinhança, que eles escolhessem 3 projetos prioritários para o bairro, mas também 3 para o centro da cidade. E uma criança lá se levantou e disse assim, não, para que para o centro da cidade? Né? As crianças de lá já tem tudo. Teria que ser 6 para nós aqui, né? Como se aquilo fosse, era só um exercício, né? Não ia ser edificado, enfim, né? Mas aquilo me fez perceber justamente, né, que as crianças, elas se flagram, né, do quanto que essa condição de acesso é desigual, né, dentro da cidade. Rogério, tem um caminho que é muito desafiante e a gente talvez ainda não se dispôs a fazer isso. Por causa do caminho da pesquisa, que esse caminho da pesquisa me levou para o caminho do ensino, né,
uma defesa sempre da escola, da ressignificação do seu papel e da centralidade dela enquanto um primeiro território educativo, mas a gente deixa realmente de olhar. Eu fiz essa provocação um pouquinho para a Beatriz, né, quando ela também partindo das escolas, nas oficinas, começou a olhar para vários outros, né, agentes potenciais lá nos territórios onde que ela atuava e qual era o papel de cada um deles, né? E eles têm modos operantes diferentes da escola, né, com todas essas regras, essas normas, né? É um caminho que os territórios educativos têm que percorrer. A gente não pode só querer levar essa lógica da escola, incorporar também desses outros agentes, né, da assistência social, da saúde, né, a sua forma de fazer. A saúde, né, ela própria mencionou, tem um caminho magnífico a partir do território. Eles fazem muito dessa leitura do território, né. Me fez lembrar que numa das visitas que eu fiz com as crianças durante a tese, nós fomos para um equipamento que, se não me engano, ele já esteve vinculado à cultura, mas agora ele estava vinculado à assistência social, que oferecia oficinas para jovens que estavam enquadrados na condição de vulnerabilidade, no contraturno, né? E eu levei as crianças do turno integral da escola para fazer uma entrevista com o diretor dessa unidade, né? E me surpreendeu que o cara não tinha formação em docência nem nada, mas por ter uma outra lógica de operação nessas oficinas, né, ele tinha muito mais compreensão do que era a formação integral do que os próprios professores da escola de tempo integral das crianças, né? Justamente por um diálogo, por conhecer a realidade daquelas crianças, né, vulneráveis, coisas que o nosso currículo, a nossa forma de proceder, a nossa autoridade professoral não quebra aquela barreira, não deixa dialogar, né? Então, nós temos muito a aprender com os outros profissionais. Eu acho que esse é um caminho. Então, temos um passo na direção da intersetorialidade nos territórios educativos, com certeza. Espero que essa política de educação integral esteja mais sensibilizada para isso.